UC Arquitetura apresenta Apenas Planta, uma compra consciente. Episódio 2. Planta. Esse é o episódio 2 da série Apenas Planta, uma compra consciente. A gente vai te ajudar a olhar com outros olhos a planta de um apartamento. Eu sou o Fred Costa Curta, arquiteto. E eu sou a Mônica Ungaretti, também arquiteta. Tem alguns elementos que sempre estão presentes nos folhetos e nas propagandas dos grandes lançamentos imobiliários. A fachada do prédio, a quantidade de dormitórios, a área útil e, claro, a planta. Para desenvolver um projeto de arquitetura de um apartamento, o arquiteto precisa levar em consideração um monte de fatores. Existem restrições urbanísticas, os recuos, as coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, que são índices que determinam como que o prédio vai poder, qual a característica principal do prédio, a área que ele vai ter em projeção no terreno, quantos andares ele vai poder alcançar. Então essas restrições começam a delinear a arte, vamos dizer, do arquiteto. Outra questão é a questão mercadológica. O incorporador, a consultora, a partir de pesquisa de mercado, determinam a necessidade naquela região de um apartamento compacto, um estúdio, ou de 2 dormitórios, ou com 4 dormitórios, 4 suítes, ou que tenha um dormitório reversível, que possa abrir, que tenha uma varanda maior gourmet, ou que seja bastante compacto e que tenha áreas comuns com lavanderia. Essa demanda mercadológica é também um elemento, um combustível para a criatividade do arquiteto. Isso vai dando uma personalidade específica para aquela planta, e é isso que a gente quer que você perceba ao longo desse episódio, que existem alguns itens que, se você prestar atenção, eles são aquelas diferenças que podem te levar mais para um dos empreendimentos, para um dos apartamentos ou outro, e você tomar uma decisão bem melhor. Nós já realizamos muitos projetos de finalização de apartamentos entregues por construtora. Muitas vezes estivemos ao lado dos nossos clientes desde o momento da escolha. Em outras, fomos chamados após a compra já ter sido feita. Nesses casos, vivenciamos muitas alegrias, mas também algumas frustrações, quando o encontro com a realidade construída revelou alguns probleminhas até então despercebidos. A gente acredita que nosso papel seja extrair de cada espaço aquilo que ele tem de melhor para oferecer para o morador. O projeto de interiores é capaz de minimizar, contornar muitos pontos negativos e também de valorizar bastante os positivos, mas ele não é capaz de fazer milagres. Por isso, nós decidimos abordar aqui alguns aspectos importantes para você prestar atenção quando for analisar uma planta. A gente não pretende esgotar esse assunto, porque afinal de contas ele é muito amplo, mas vamos tratar de temas abrangentes e pensar alguns pontos que nos pareceram muitas vezes ignorados por quem está interessado em comprar um apartamento. A gente quer abrir o seu leque de avaliação para que você possa comprar com segurança e com consciência. A gente também não pode ignorar que esse é um grande investimento. E uma boa planta agrega valor ao imóvel e aumenta a sua liquidez. Por outro lado, cada morador é um indivíduo único, tem seus gostos, suas preferências, seu estilo de vida, sua rotina individual. Então, o que é bom para um pode não ser bom para outro. O importante é que você faça a escolha da planta que for melhor para você. De maneira genérica, a gente pode dizer que uma boa planta é aquela que aproveita muito bem a área disponível, que tem ambientes bem dimensionados, cada um com iluminação e ventilação natural, uma boa fluidez de circulação, com pouco corredor, mas esse é apenas o nosso ponto de partida. Por exemplo, a maioria dos lavabos nos lançamentos atuais não possuem janela, mas eles podem ter outras qualidades que, na hora de comparar, você aceite esse fato
para ter uma outra vantagem, como por exemplo, não ter grandes influências de estrutura e pilares e vigas que não te deixem fazer a reforma que você está pretendendo. Então, tudo isso é muito relativo. Por isso, nós sugerimos que você faça uma lista dos itens mais relevantes para você e ordene, pode até dar uma nota para cada item. Isso vai facilitar na hora de você comparar uma planta a outra. Uma das principais formas de desperdiçar área numa planta é o corredor. Claro, muitas vezes a própria configuração da laje ou do terreno não permite que se faça alguma coisa muito diferente. Mas é interessante observar os diversos tipos de planta que você vai encontrar nos estantes e prestar atenção se existe uma área desperdiçada com corredores. Normalmente, quando tem 3, 4 dormitórios, você tem um longo corredor. Muitas vezes você pode, de acordo com a possibilidade, com a arte, com a criatividade do arquiteto, fazer um hall de distribuição que você tenha os dormitórios saindo desse hall e não tenha um longo corredor. Isso vai melhorando o aproveitamento da área disponível. Uma das possibilidades é quando você tem os 4 dormitórios, um dos dormitórios você incorpora a sala de estar para um home theater e derruba a parede. Então, uma parte do corredor acaba sendo incorporado à sala. Isso diminui um pouco aquela sensação, ou realmente aquele uso de laje, uso de piso, para um corredor que, na prática, não é realmente aproveitável. Você pode compor esse projeto com um hall de distribuição que você tenha acesso a todos os dormitórios a partir de uma área mais compacta. Nem sempre isso é possível, não vamos aqui criticar os arquitetos ou os projetistas que de alguma forma lançaram mão de corredores como recurso de projeto. O importante é você, quando vai analisar uma área, pelo menos saber que o apartamento, sei lá, tem 250 metros quadrados de área útil, mas uma boa parte, ou uma parte considerável é desperdiçada em corredores. E existem também os corredores que não são aqueles corredores formais, com paredes e tal, mas muitas vezes eles são formados por contingências a partir da marcenaria ou dos armários. Então, por exemplo, numa suíte, num dormitório, às vezes você monta o armário de forma que se forma um corredor. Isso também é uma área desperdiçada, inclusive porque nem sempre isso pode ser transformado num closet. Você tem parede, você tem a lateral do armário, então você simplesmente tem um corredor de novo. Isso é um desperdício. Então, quando você vai analisar a planta, é interessante ver que posição que ficariam os armários e se teria a possibilidade de fazer um closet, que sim, seria passagem, você tem armários dos dois lados, ele é um corredor, mas ele é aproveitado porque ele também é um closet. Agora, se você tem parede, se você transformou aquilo realmente numa passagem inútil, é mais uma vez um desperdício de área de laje que poderia ser melhor aproveitado. E a terceira forma de desperdiçar, que seria o corredor invisível, é quando você tem portas que nem a porta da sala que vai para a cozinha, a porta da sala que vai para os quartos, e elas estão numa posição em que isso forma uma passagem quase que obrigatória. Então você tem nessa ligação um corredor que praticamente não pode ser ocupado por móveis, e muitas vezes isso cria uma limitação de layout, e o layout fica pobre, e você também tem aí um desperdício de área que podia ser bem melhor aproveitado. São formas de você analisar uma planta e chegar à conclusão de que uma é melhor ou aproveita mais a área de laje do que a outra. A posição dos elevadores e do hall social muitas vezes é uma restrição entre a conexão, entre a ligação entre a sala e a cozinha. Às vezes fica só você só tem uma porta que faz essa ligação e não uma parede, que se você quiser um dia tirar e fazer uma cozinha americana, você não vai poder. Então, se isso for importante para você, essa ligação, essa abertura, essa possibilidade de fazer um passaprato ou fazer uma cozinha americana, é importante prestar atenção na posição do hall de elevadores e o hall social e a torre de elevadores, se não está numa posição que vai impedir essa ligação entre a sala e a cozinha. Nos apartamentos mais antigos, não se previa uma área técnica para você colocar as condensadoras, para poder fazer a ligação, fazer a instalação de ar-condicionado. Então é importante também, se você pretende ter ar-condicionado, você vê se na planta está previsto uma área técnica
que é onde você pode colocar, vai poder colocar as suas condensadoras e vai provavelmente ter uma tubulação de espera para você poder levar toda essa tubulação frigorígena, a ligação toda da condensadora com as evaporadoras na sala, no quarto, varanda, seja onde for. Então, a ideia é você estar atento se está prevista na planta uma área técnica para as condensadoras do ar-condicionado. É bom lembrar que se você não tiver uma área técnica para as condensadoras, o que normalmente se faz é pegar uma parte da varanda, fazer uma clausura para que a condensadora tenha ventilação constante para a área externa. E isso pode tomar um espaço importante da varanda e reduzir a possibilidade de aproveitamento dela. Todas essas circunstâncias que a gente está falando, todas essas situações que de alguma forma poderiam significar algum tipo de problema, a gente tem soluções arquitetônicas e de design de interiores bem eficientes. Mas é claro que se a planta já for favorável, fica mais barato e mais rápido fazer uma boa reforma, uma boa finalização, sem ter que quebrar muita parede, sem ter que fazer muitas alterações estruturais de parede, de revestimentos. Então, se você for atento e tiver com essas ideias na cabeça na hora de avaliar a planta que você vai comprar, você, lógico, vai estar economizando tempo e dinheiro no futuro. Para analisar o tamanho dos cômodos de um apartamento, o ideal é que você faça um layout, que é aquela planta onde a gente coloca todas as peças de mobiliário e também a marcenaria fixa. Nessa hora é importante que você pense nas coisas que você já tem e quer levar para o novo apartamento. É bom que você tire as medidas e coloque nessa planta para saber se elas vão caber onde você está imaginando. Você pode até de repente mudar de lugar ou desistir daquela peça porque esse apartamento que você gostou é muito bom. Ou então você pode desistir do apartamento porque tem aquela peça de estimação e que não vai caber no apartamento que você está olhando. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa muito alta e muito grande que sonha em ter uma cama king size. Dificilmente uma planta decorada de venda de apartamento vai ter uma cama king size. Normalmente ali tem medida padrão, não é nem de king, é de cama de casal mesmo, de 1,40. Uma cama queen vai para 1,58 o tamanho do colchão. Uma cama king já passa para 1,86. Quer dizer, com a cabeceira a cama vai para 2, 2,5, 2,10, por aí. É importante que você pense que nas laterais você vai precisar de uma área de circulação de pelo menos 60 centímetros. Você pode até aceitar ter 55 se você for magrinho, ou então 70 se achar que precisa de uma área maior. Mas o importante é você pensar que a dimensão daquela largura do seu quarto vai ter que ter o tamanho da sua cama e mais uma área de circulação de cada lado, que em geral a gente acrescenta 1,20 m. Outro caso, por exemplo, um sofá retrátil, que hoje em dia é o sonho de consumo de muita gente para ficar assistindo série, relaxado, com as pernas esticadas. O sofá retrátil ele tem um mecanismo que deixa ele mais profundo do que um sofá normal. Então, normalmente a planta decorada vai te mostrar ali um sofá que tem 90 centímetros, no máximo 1 metro de profundidade. O sofá retrátil você só vai encontrar um a partir de 1,05 m. Normalmente eles têm 1,20 m até 1,30 m de profundidade. Então isso vai fazer bastante diferença no layout da sua sala. Então é importante que você já veja o que você pretende ter naquele espaço para não se frustrar depois. Senão pode ser um banho de água fria. Visitar um apartamento decorado no estande de vendas pode te ajudar bastante. Lá você vai poder olhar os ambientes já decorados e mobiliados, sentir a atmosfera do lugar, ter até algumas ideias para o seu apartamento. Mas é importante que você fique atento a alguns detalhes. Nesse protótipo de vendas, por exemplo, eles não colocam portas para facilitar a circulação das pessoas. E aí acontece que algumas vezes isso pode encobrir alguns defeitinhos que essa planta possa ter. Por exemplo, a gente já viu muitos casos de você abrir a porta do seu quarto e tampar a porta do banheiro que fica dentro da suíte. Uma abre em cima da outra.
E isso, para você ter acesso ao banheiro, você vai ter que fechar a porta do seu quarto. Outra coisa que acontece também, em cozinhas muitas vezes, a porta abre e atrapalha a circulação de quem está lá dentro. Também a gente já encontrou alguns casos de abrir a porta do lavabo e bater na bancada da pia. Isso você não vai conseguir ver no apartamento decorado. Então é muito importante que você analise quando você olhar a sua planta. Você deve lembrar que no episódio sobre o sol a gente falou sobre a importância da luz solar e do calor para a qualidade de vida, para a higiene e para o bem-estar de quem usa o cômodo. E no caso dos dormitórios, a janela dos dormitórios é o que vai trazer essa luz, essa ventilação. E é muito comum um terceiro ou quarto dormitório ter a janela voltada para a varanda do apartamento. E é lógico, e é muito comum hoje envidraçar a varanda. Então essa janela desse dormitório que é voltada para essa varanda muito provavelmente vai ter limitação na ventilação e na luz solar. Pelo menos que você saiba disso. Se você for realmente ocupar todos os quartos, não for abrir esse quarto para sala, for um quarto para um bebê, ou um quarto para hóspedes, ou um quarto para um segundo, terceiro filho, esse quarto vai ter a qualidade de vida prejudicada, porque ela vai ter a ventilação dependendo do envidraçamento estar aberto ou não no dia a dia. Isso vai limitar bastante a qualidade de vida dentro daquele ambiente. Do mesmo jeito, as janelas dos banheiros também são bastante importantes para evitar mofo, evitar umidade em excesso dentro dos banheiros. E é bastante comum hoje, lógico, o lavabo é muito comum que ele tenha ventilação forçada, você acende a luz e o ventiladorzinho, o exaustor já leva para um shaft ou para uma área externa. Isso é muito comum, é difícil evitar isso nos projetos de hoje. Nos banheiros é menos comum, há situações de apartamentos de estúdio compactos em que a ventilação do banheiro é também mecânica, e é bastante comum uma outra janela de banheiro ser voltada para uma área de serviço, que nem sempre essa área de serviço está com a janela aberta e é bem ventilada. Isso limita ali a troca de ar dentro desse banheiro especificamente, podendo criar um pouco mais de mofo, mais dificuldade para secar a toalha, e o ambiente fica mais pesado. Então, mais uma observação para você fazer na planta, se todos os banheiros têm janela para fora. Não é o fim do mundo, mas se você for comparar dois apartamentos, o que tiver mais essa situação, de certa forma, vai ser privilegiado. Ter uma boa ventilação na cozinha é importantíssimo. Em primeiro lugar, por uma questão de segurança, porque lá é um ambiente onde a gente tem gás. Depois também, se a gente for pensar no preparo dos alimentos, eles geram muita fumaça, cheiros, que a gente não quer que vá para a casa inteira. E mesmo que você tenha uma coifa potente ou que não costume fazer frituras, uma janela sempre ajuda na ventilação que dissipa os aromas e a fumaça. Outra questão também é a do conforto térmico, porque esse é um ambiente gerador de calor. Uma boa ventilação torna o ambiente mais agradável e ainda preserva os seus eletrodomésticos. O que a gente tem visto hoje em dia são 4 situações diferentes em relação à janela da cozinha. A primeira, que seria ideal, é quando a cozinha tem uma janela voltada para a rua, que ela pode ficar aberta e aí promove todo esse bem-estar. Na segunda situação, a gente tem uma porta de vidro que dá para a varanda do apartamento, para a varanda ali da sala de estar. Isso é legal porque promove a integração dos ambientes. Geralmente tem uma churrasqueira ali no terraço, a gente pode deixar aberta, ter esse fluxo fácil entre a cozinha e a varanda. O que acontece normalmente é que no dia a dia, essa varanda é envidraçada e os vidros ficam fechados. Então isso prejudica muito a ventilação dentro da cozinha. Uma outra situação é quando a cozinha também não tem janela, mas ela tem uma porta de vidro voltada para a área de serviço. Essa porta vai ficar aberta e a área de serviço tem uma janela que normalmente tem até uma ventilação superior, que é para o aquecedor, que fica ali pertinho da janela normalmente. Então, o que acontece é que a ventilação da cozinha não vai ser direta novamente, ela vai passar pela lavanderia para depois poder chegar à rua.
E uma quarta situação, onde a gente tem essa combinação das duas últimas situações. A cozinha fica no meio, entre a varanda e a área de serviço, e ela tem porta dos dois lados. Assim como cada ser humano é diferente do outro, o seu apartamento também vai ser único. Isso, claro, depois de um longo caminho a ser percorrido, que vai ser muito prazeroso, mas vai levar algum tempo. Os lançamentos imobiliários oferecem plantas de diferentes configurações, que atendem desde uma pessoa sozinha até uma grande família. Você acha plantas de estúdios pequenos até aqueles apartamentos com área bem grande, bem generosa, com várias suítes. Depois de receber as chaves, você ainda vai poder transformar mais a sua planta e deixá-la do jeitinho que você quer. Nessa hora você vai poder integrar a varanda com a sala, criar um closet maior, ampliar o quarto, unir 2 banheiros, tudo que a construtora não poderia fazer e que a gente faz a partir desse momento. A gente vai poder também personalizar os revestimentos, vamos escolher os pisos de sala, de quarto, vamos fazer forro de gesso, iluminação embutida, fazer toda a marcenaria planejada e deixar o seu apartamento com a sua identidade. Com todas essas informações, você agora está bem mais preparado para analisar uma planta e ver aquela que mais combina com o seu perfil. E você descobriu que não existe uma planta perfeita, mas existe aquela que mais combina com o seu estilo de vida. E você também ficou sabendo que a integração de ambientes pode ser prejudicada pela posição de alguns equipamentos ou da própria estrutura, pilares e vigas do seu apartamento. Você também aprendeu a avaliar o tamanho dos cômodos em função dos tipos de móveis e do tamanho dos móveis que você pretende colocar naquele cômodo. E você também aprendeu que para você avaliar o tamanho dos cômodos é importante fazer um breve layout, principalmente com os móveis que você pretende usar na medida mais precisa, para você poder ver se vai ter espaço para você usar aquele móvel que você tanto quer. E você também aprendeu a observar a posição das janelas para você não ter surpresas no futuro. E por fim, você já sabe que qualquer que seja a planta, sempre existem recursos de arquitetura e design de interiores que vão ajustá-la, melhorá-la, deixá-la muito mais próximo daquilo que você precisa para o seu estilo de vida. E se mesmo assim você ainda precisa, ou você acha, você quer uma opinião, uma assessoria para analisar as opções que você tem de apartamentos para você comprar, fica à vontade, fala com a gente faz bastante isso para analisar junto com você essas características e comparar as unidades para que você possa bater o martelo e ficar bem satisfeito e orgulhoso da sua decisão. Então a gente chegou ao fim de mais um episódio, que é o episódio sobre a planta do apartamento. Você está com o seu conhecimento se expandindo e cada vez mais preparado para fazer uma análise completa de um apartamento que você pode estar querendo comparar com outros e tal. E logo, logo você vai receber o nosso novo episódio, que é sobre a localização do empreendimento. Está ficando bem bacana, eu acho que você vai aproveitar bastante também, tá bom? Um abraço e até depois.